Sextou, sextou, mulherada! E por aqui o sextou é do jeitinho que a gente ama, leve, interessante, cheios de boas histórias para contar. O Band Mulher já está no ar e daquele jeitinho especial que você sabe que a gente tem. E hoje está um verdadeiro presente. Tem agenda cultural com tudo sobre o clima natalino na nossa cidade que já tomou conta. Vocês estão vendo como a cidade está linda, toda enfeitada, a programação linda, cheia de luz e muita coisa boa para aproveitar com a família. Tem conexão direto da Europa com a Aline Rezende mostrando as montanhas romenas. Uau! Um conteúdo super interessante, inspirador e cheio de curiosidades. Tem também uma entrevista com a nutricionista falando sobre TPM, ciclo menstrual, hormonal. Ai, já até cansei. Olha só, e como a alimentação pode transformar esse período que é um saco chatinho para uma coisa muito especial. O nosso papo tá em tudo muito bom e para fechar com chave de ouro nós temos música ao vivo porque hoje é sexta. Hoje quem canta aqui no nosso palco é Marvel Lira, trazendo aquele astral gostoso que a gente ama. Então você não pode perder nada, não fica de fora, fica com a gente porque o Band Mulher está imperdível. Todo dia chegou pra você, é agora, é o tempo de viver. Milagres do céu vão acontecer. A bênção chegou, receba pela fé. O cuidado e acolhimento de Deus. Que a bênção de hoje toque o seu coração como um abraço. Que você sinta o cuidado de Deus nos detalhes, te cercando desde as primeiras horas da manhã até o último pensamento antes de dormir. Mesmo que o dia comece agitado, com desafios, compromissos e pressões, que você consiga respirar fundo e lembrar: Deus te vê, Deus te escuta e Deus cuida de você em cada detalhe. A Bíblia diz em Salmos 121, do 5 ao 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua durante a noite. Que essa palavra tão forte se cumpra sobre você hoje. Que o Senhor Jesus te proteja de todo cansaço exagerado, de toda preocupação desnecessária, de toda seta invisível do inimigo que tenta tirar a sua paz. Que Ele te cubra com uma proteção tão suave, tão poderosa, que você consiga seguir o dia com o coração super leve. Que os seus pensamentos sejam organizados, que as suas emoções sejam fortalecidas e que você encontre beleza nas pequenas coisas do seu dia. Num sorriso, num gesto, numa resposta que chega logo na hora certinha que você precisava. Eu declaro um dia de bênçãos alinhadas, de boas notícias e presença de Deus na sua vida. Receba essa bênção com fé. Que hoje seja um presente para você esta bênção. Em nome de Jesus, amém. Recebe aí essa bênção e diga amém. Bênção do dia chegou pra você, é agora, é o tempo de viver. Milagres do céu vão acontecer. A bênção chegou, receba pela fé. O fim de semana tá chegando, né? Sexta-feira. E claro que a gente já preparou a agenda cultural para você ficar por dentro de tudo da nossa cidade. Vamos lá? Porque na nossa agenda cultural dessa semana tá especial demais. É fim de ano, meu povo, e a cidade tá linda. A cidade tá num clima irresistível de festa, arte e tem dois grandes eventos movimentando Teresina. Olha só. Primeiro já tá rolando o Natal de Luz, um festival encantador que ilumina a cidade com música, apresentação, culturais, feirinhas, comidas gostosas e aquele clima mágico que só o Natal traz no final do ano. É muito lindo. É programação para toda a família, todos os dias. E segue até o dia 8 de dezembro. Acho que está pouco tempo, tem que aumentar. Não perde essa experiência de luz, alegrias e boas energias. E tem mais. Começa também essa semana a 11ª edição do Festival de Dança Contemporânea de Teresina, um evento internacional que transforma a cidade num grande palco vivo de criação. É uma semana inteira de programação gratuita com espetáculos, oficinas, encontros culturais e muita diversidade. Vai ter acarajé, brega funk, mostrando toda a potência da dança e das expressões
brasileiras misturadas ao cenário contemporâneo. Uau! Um festival que celebra movimento e arte, identidade e conexão. Então já anota tudo isso aí, que este é o momento perfeito para você viver cultura na nossa cidade. E aproveitar esse período que está maravilhoso para se inspirar, para ser feliz. Do Natal de Luz ao Festival de Dança, Teresina está pulsando criatividade e você é nosso convidado especial. Para mais informações, confira os Instagrams que estão na tela. Natal de Sonho e Luz Piauí e Junta Festival de Teresina. É isso mesmo, produção? Esse nome está correto? Coloca aí para o pessoal ver e não errar. Vocês sabiam que a Espanha foi palco do retorno triunfante de Cristóvão Colombo após o descobrimento da América? Além disso, vamos ver muralhas romanas ainda guardam a presença de cavaleiros medievais, reis e histórias esquecidas. Por trás de monumentos famosos, existem segredos que quase ninguém conhece. No Conexão Vida na Europa de hoje, vamos fazer uma viagem pelos séculos, das descobertas das Américas à Europa medieval, da guerra civil aos mercados vibrantes que sobrevivem até hoje. Aperta o cinto e vem descobrir a Espanha que os turistas ainda não conhecem. Hoje Conexão Vida na Europa está aqui aproveitando um pouquinho do outono europeu. Acreditem, já estamos com 4 graus e sensação térmica de -1. Hoje no Conexão Vida na Europa nós vamos ver o que aconteceu quando Colombo voltou do descobrimento da América. Aperta o cinto e vem viajar comigo. A nossa viagem de hoje começa em agosto de 1492, quando Cristóvão Colombo parte da Espanha com 3 navios pequenos, mas com um sonho ousado: atravessar o Oceano Atlântico rumo ao Mundo Novo. Até que, no famoso dia 12 de outubro de 1492, ele avista novas terras, as Américas. Colombo inicia a viagem de volta à Espanha, no início de 1943. Os reis o aguardavam ansiosamente e queriam ouvir pessoalmente cada detalhe da viagem, ver os objetos trazidos da nova terra e confirmar que o seu investimento ousado tinha valido a pena. E para registrar esse momento tão importante da história, Barcelona ergueu um monumento imponente dedicado a Cristóvão Colombo, bem no final da famosa Las Ramblas, apontando para o mar. A estátua tem mais de 80 metros de altura, com Colombo ao alto da torre que se eleva sobre o porto. Ele aponta em direção ao mar, mostrando o momento que ele volta a Barcelona. E quando Colombo voltou da sua viagem de descobrimento das Américas em 1493, foi aqui nesta praça que ele encontrou com a rainha Isabel I de Aragão e o rei Fernando II de Castelhão. E foi aqui que ele trouxe produtos exóticos que ele trouxe das Américas. Ele trouxe um papagaio, ele trouxe sementes, ele trouxe plantas, algodão, outros materiais para eles escolherem o que gostariam que ele voltasse nas Américas e trouxesse mais. Hoje essa praça é convívio do cotidiano, tem crianças fazendo lanche, turistas passeando e conta ainda tanta história registrada aqui. Naquela época, Barcelona ainda era cercada por muralhas medievais, construídas sobre antigas muralhas romanas. Eram muros que protegiam a cidade, controlavam quem entrava e quem saía e marcavam os limites de uma Barcelona muito menor do que a conhecemos hoje. Aqui, nas muralhas romanas, que foram construídas ainda na época que Barcelona era apenas uma colônia do Império Romano, ela representava o quanto Roma apreciava Barcelona, que era considerada uma cidade de descanso, de férias para o Império Romano. Ao lado dessas muralhas encontra-se uma das estátuas mais marcantes da cidade, a de Ramon Berenguer III, o Grande. Ele viveu entre os anos de 1082 a 1131 e foi um dos grandes condes de Barcelona. Ele construiu alianças, expandiu o território e deixou um legado que influenciaria séculos de história.
E para entrar na Barcelona medieval, cavalheiros e viajantes seguiam ruas estreitas e eram guiados por placas com indicações mostrando o caminho entre as entradas e saídas da cidade. Além das placas, ainda vemos escudos e marcas do Império Romano nas paredes da cidade. Estamos aqui no bairro gótico. Aqui as ruas são estreitas, quase que como um labirinto, e isso foi construído propositalmente para confundir os invasores. E em volta do bairro gótico nasceu a cidade de Barcelona, construída cirurgicamente para manter toda a história que é preservada aqui neste bairro. Mas ao centro dessa região temos também o que era o centro da vida espiritual, a Catedral de Santa Cruz e Santa Eulália, que ainda estava em obras na época de Colombo. Hoje, com as obras concluídas, a majestosa Catedral de Barcelona é um símbolo de poder, local de decisões importantes e um ponto de encontro fundamental para a vida urbana. E aqui no coração da cidade ergue-se a Catedral de Barcelona. Com a sua arquitetura gótica que domina o horizonte, lembra a importância e o peso da fé na construção da cidade. Séculos depois, Barcelona viveu um dos momentos mais escuros da sua história. Durante a Guerra Civil Espanhola, vários bairros foram bombardeados pelo exército italiano, e uma antiga escola na área de Sant Pere ainda guarda nas paredes as marcas desses ataques. Este ataque em específico no pátio de uma escola matou mais de 40 civis, incluindo crianças. Essa é uma lembrança silenciosa da dor que a guerra deixou na cidade. E para trazer mais leveza à região, bem próxima daqui fica o Mercado de Santa Caterina, um lugar que simboliza perfeitamente a Barcelona que se reinventa. Por fora, o famoso telhado ondulado e colorido chama a atenção. Por dentro, a vida, aromas e sabores que vocês precisam provar. E para finalizar o passeio, parada obrigatória é aqui o Mercado de Santa Caterina. Estamos aqui onde as azeitonas, que é o prato mais degustado na Espanha, é muito especial, vocês precisam provar. Olá, ¿puedo tener un cono, por favor? Gente, essas azeitonas são maravilhosas. Olha a variedade, a cor das azeitonas. Muchas gracias. ¿Estás aquí hace cuántos años? Pues desde que inauguraron el mercado hace 21 años, en la carpa 6 años y medio, y el padre de mi abuelo ya estaba con esto. Uau, ele contou que já está aqui há 21 anos e a quarta geração que estão aqui no mercado. Uau! Muitíssimas graças, que te vaya bem. Adeus. Ai, vamos provar essa azeitona maravilhosa? Vem comigo. Ela verdinha. E com este frio que já está fazendo aqui no outono europeu, nada melhor do que uma pausa para um cappuccino para esquentar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui hoje que fizemos pela história, pelas ruas de Barcelona. Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo Conexão Vida na Europa. É com vocês aí no estúdio. Gente, que coisa linda, essa Europa, né, arrasa, é lindo demais. Mulherada, hoje o assunto é daqueles que fazem parte da rotina de muitas de nós, né? A TPM, a tensão pré-menstrual. O que ela realmente é, por que causa tantos sintomas, o que será que o peso e a alimentação influenciam nesse processo? Como assim? No programa de hoje vamos entender como a nutrição pode ajudar a reduzir o desconforto, equilibrar o corpo e trazer mais bem-estar nesse período. Fica com a gente porque essa conversa pode transformar seus dias de TPM. Então eu quero chamar agora a doutora Taline. Seja muito bem-vinda ao Band Mulher. Ah, muito prazer. Muito prazer. Meu nome é Euca Veras e é um prazer receber você aqui, Taline, para a gente conversar sobre esses diazinhos que não são nada agradáveis para a mulher, né? Realmente. A gente sofre um pouquinho. Sofre e é realmente desconforto na maioria das mulheres. Alguns sentem mais sintomas de TPM, outros sentem menos. E tudo isso também está muito relacionado com o que elas comem, como é a alimentação delas. Então a nutrição faz muito
sentido nessa questão de melhorar os sintomas de TPM. Então, o que é a TPM, né? A TPM, ela basicamente é a tensão pré-menstrual e ela começa a surgir quando ocorre uma oscilação de hormônios, quando a gente está pertinho ali de menstruar. Então, devido a essa oscilação de hormônios, aí que a TPM começa a surgir. E quando a gente tem um ambiente mais favorável para que esses hormônios tenham uma sinalização adequada, menos sintomas dessa TPM a gente vai sentir, tá? Então, quais desses sintomas geralmente nós mulheres sentimos com mais frequência? Então, são sintomas mais relacionados a sintomas emocionais, sintomas cognitivos, né? Sintomas emocionais, por exemplo, irritabilidade, às vezes a gente fica um pouco mais sensível, às vezes a gente chora por nada, chora por nada, Chora por e aí você fica um pouco realmente mais sensível. Cognitivos, quando você fica um pouco mais desfocada, às vezes você fica desconcentrada ali no seu trabalho. E também sintomas físicos, que nos sintomas físicos entra a cólica, muitas vezes uma náusea, entra também alguns sintomas intestinais. Então, muitas mulheres acontecem de sentir diarreia, aqueles desconfortos realmente que são mais intensos, diarreia ou constipação. Acontece muito. Então, a nutrição também tem um papel de ajudar nisso. E outros tipos de sintomas que também acontecem sintomas mais de consumo alimentar. Então, nesse período, é exatamente o período em que as mulheres sentem mais fome, por conta justamente dessas oscilações hormonais. Né? E aí, aquela vontade de chocolate. Então, nesse período, acontece aquela necessidade de você consumir alimentos hiperpalatáveis, né? Que é aquele docinho, aquele chocolate, aquela comida mais confortável, né? Que a gente quer realmente sentir aquele prazer ao comer. Então, a nutrição, ela entra com um papel de tentar fazer com que a gente não sinta tanto desses sintomas, porque algumas vezes é até normal nós sentirmos essa TPM, mas quando esses sintomas acontecem de uma forma muito intensa, aí realmente já é um problema maior e que a gente realmente precisa se atentar um pouco mais, tá? E quais são os alimentos que a gente deve comer para evitar esses sintomas de TPM? Tá, como eu havia dito, quando nós temos um ambiente favorável no nosso corpo para que haja uma sinalização adequada desses hormônios, nós precisamos de uma alimentação realmente nutritiva. Então, quanto mais nutritiva for essa alimentação, é o ideal. Então, alimentos ricos em cálcio, magnésio, carboidratos integrais, algumas sementes, né, que são muito ricas em selênio também, o ômega 3, que é um nutriente super importante, que muitas vezes é até carente na nossa alimentação. Então, é importante a gente fazer um conjunto para que tenha esses tipos de nutrientes na nossa alimentação diariamente, para que a gente consiga reduzir esses sintomas, né? Doutora, e eu já ouvi falar que o melão é muito bom para a saúde da mulher. Isso procede ou não tem nada a ver? Pode ser, mas não é aquele alimento específico de não cara tem um que específico, não tem um né? alimento específico. É realmente um conjunto de uma alimentação nutritiva, alimentação saudável, que vai ser ideal para que ela realmente consiga melhorar esses sintomas. E com relação ao peso, né, a obesidade ou sobrepeso em si, acaba sendo um fator de risco para que você piore esses sintomas, porque a obesidade e o sobrepeso já é uma situação de um ambiente ali no seu corpo que existe uma inflamação. E quando você já está com o seu corpo inflamado, a sinalização desses hormônios vai ser um pouco prejudicada, não vai ser tão legal assim. Então você acaba tendo esses sintomas todos que eu falei anteriormente de uma forma muito mais intensa. Então quando a gente fala em perder peso, nem sempre é sobre estética, né? Também é sobre saúde, sobre você se sentir bem. E é muito interessante que você busque essa alimentação saudável realmente a longo prazo. Então, conseguiu se alimentar bem ali, não se alimente bem só durante um período, mas que sustente essa alimentação a longo prazo. E outro ponto que é muito desconfortável para algumas mulheres é aquela sensação de inchaço que aparece durante esse período, as cólicas também. Então, a nutrição tem um papel muito importante em tentar reduzir esses tipos de sintomas. Então, o chá de gengibre, por exemplo, ele pode ser muito interessante para as mulheres que sentem esses tipos de cólicas um pouco mais intensas. O chá de hibisco ou outros chás que ajudam com a retenção de líquido ou a retenção de líquidos, como chá de cavalinha também, ajuda muito. Então, a hidratação, por conta da quantidade aumentada de água, também deve ser feita de uma forma ideal. Então, tudo isso ajuda a gente a conseguir reduzir um pouco os sintomas. E
Até o chocolate, que às vezes a gente fica, não vou comer o chocolate porque o chocolate vai me engordar. Às vezes até é interessante a gente tentar incluir um chocolate amargo, que o chocolate amargo já tem uma quantidade de compostos bioativos que pode ser interessante também para essa mulher que tem esses sintomas aumentados de cólica. Então pode ser interessante até para ela conseguir realmente ficar assim num período mais confortável, porque uma vez por mês, né, não conseguir comer um chocolate também é complicado. E viciada geral, né? Hã? A mulher tá viciada geral no chocolate. Realmente. E às vezes não é nem assim. Às vezes elas já estão tão assim associando o chocolate com a TPM que elas se acham na obrigação de comer o chocolate. Sendo que nem é. Às vezes nem precisa, né? Mas é basicamente isso, a alimentação. Eu sei, mas me indica assim os alimentos, assim, frutas que você acha que a mulher não deve deixar de comer de maneira geral. Tanto para quando tá com TPM, mas é importante para a saúde feminina. Eu aconselho muito as frutas que são ricas em compostos bioativos antioxidantes. As frutas vermelhas, por exemplo, seja um morango, seja um mirtilo, seja melancia. As frutas vermelhas, em geral, elas têm assim, uma quantidade de compostos bioativos muito interessante para a saúde feminina, que inclusive pode ajudar no aspecto não somente de reduzir algumas inflamações, mas também ajudar no contexto geral da TPM. Então, acho muito legal. E verduras, os legumes? Os legumes em geral, uma cenoura pode ser interessante, pode ser uma beterraba, pode ser... A beterraba eu soube que tem mais açúcar, não é nem tanto tão vitaminada como a gente pensa, isso é verdade? Não, o mito da beterraba é o seguinte, nós temos um mito de que a beterraba é um alimento extremamente rico em ferro. Sim. E que se nós consumirmos a beterraba, estaremos consumindo muito ferro, sendo que na verdade não é. A beterraba ela não tem uma quantidade assim, tão absurda de ferro, mas alimentos, por exemplo, como carnes vermelhas ou até mesmo o próprio feijão, pode ser mais rico em ferro, que também é interessante para as mulheres devido a essa perda de sangue que ocorre ocasionalmente durante o mês. Então é interessante comer alimentos que contêm ferro, então fígado, as carnes vermelhas, o feijão, a beterraba pode entrar também, vegetais verde escuro, que também podem entrar, que também são ricos em ferro, mas também que tem outros tipos de nutrientes, como magnésio, que pode ser muito interessante. Então, o conjunto da alimentação é que vai fazer a diferença. Ah, tá. E as sementes? Você falou das sementes? Sim, as sementes também são muito interessantes. A semente de abóbora é muito bom. A semente de girassol também pode ser. As oleaginosas em geral, como castanha de caju, castanha do Pará, também são riquíssimas em nutrientes que devem ser incluídas na alimentação. A castanha de caju, é selênio que ela tem, como a castanha do Pará? Sim. Qual que é a mais potente do selênio? A castanha de caju ou do Pará? É a do Pará, porque em uma pequena quantidade você consegue ter uma dose mais alta de selênio. Mas as duas contêm selênio e magnésio. Ai, gente, eu não gosto muito de castanha do Pará. Eu acho assim, tão abusadinha, aí tô falando assim, eu digo, meu Deus, vou ter que comer essa castanha. Mas o bom é que precisa pouco, come 2 unidades já resolve. Já resolve. Pode ser assim, 2 por semana ou tem que ser por dia? Seria o ideal por dia. Por dia, né? Pra agir realmente como uma suplementação diária, entendeu? Só que através do alimento. Entendi. Pois ótimo. E onde as mulheres te encontram? Vocês podem me encontrar no meu Instagram. Lá eu gosto de compartilhar muitas dicas, tanto voltado para essa parte feminina também, mas como a parte voltada para o treinamento, que é uma parte que eu gosto muito, porque sou nutricionista focada nessa parte da nutrição esportiva. Eu tô aqui de olho no teu braço. É sério, ela é toda musculosona, tem um braço firme, amei, viu? Sim, e eu gosto muito de reforçar isso, porque algumas mulheres, elas têm esse receio de ficar muito treinar, de treinar mais para poder realmente, porque quanto mais você consegue estimular o seu corpo, menos você vai ter aquela preocupação de, eu tô engordando, eu preciso comer tão pouco para conseguir emagrecer, mas que você treine mais para conseguir comer de uma forma mais adequada. Pra dar uma folgazinha na boca, pra dar uma folga. E eu atendo também em consultório, sou nutricionista, atendo em consultório, então tenho um consultório. E qual é o teu Instagram? Diz aí pra gente. Taline Tavares Nutri. Esse Taline é escrito como? Só letra aí? T-H-A-L-Y-N-E. Ah, gente, é chique. É T-H-A-L-Y-N-E. Isso no mesmo. final. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é muito bonita. Eu agradeço. Toda bonitona aí, corpo todo fitness, maravilhosa. Então, minha gente, vamos lá no Instagram dela e já marcar a consulta. Então, muito obrigada, doutora. Foi um prazer você aqui. Muito obrigada. Vai lá, gente, procura ela no Instagram, marca logo essa consulta para ficar toda gata que nem ela. E agora a gente vai de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Eu caminhei sozinho por uma longa estrada, nem tinha percebido que não valia nada. Encontrei meu destino, hoje nós está grandão. E Yeshua me olhou e estendeu a mão. Então já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Sinto a presença de perto, a vontade que tenho é só de pular, glorificar, o adorar, dizendo santo dos santos está neste lugar. Cara, o passado era triste, vivia no mundo só de fantasia. Não tinha força, nem fé, esperança, faltava, nem tinha alegria. Mas agora acordei, alegre fiquei, porque agora a vivência é nosso Rei dos Reis. Vou glorificar, o adorar, dizendo santo dos santos está neste lugar. Vou glorificar, o adorar, dizendo santo dos santos está neste lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eita, já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Sinto a presença de perto, a vontade que tenho é só de pular, glorificar, o adorar, dizendo santo dos santos está neste lugar. Gente, olha só que legal. Essa dupla é uma dupla de dois rapazes jovens que tem um projeto lindo de rap gospel voltado para jovens, levando arte, música e adoração a Deus. Olha, vocês estão de parabéns. Obrigado. Porque nós precisamos divulgar o evangelho de forma leve, para todos os públicos, crianças, adolescentes, e essa linguagem de vocês, essa leveza é muito bacana. Sim, e dá até vontade da gente dançar. Enquanto louva, a gente dança também. Sim. Então, hoje a gente se despede com eles. Me conta como que surgiu esse projeto. Bom, assim que eu me converti, na verdade, né? Eu sempre, antes de me converter, eu já participava, né, de batalhas de rima aqui nas ruas de Teresina. E aí, quando eu entrei na igreja, que eu fiz a minha primeira, foi a minha conversão, né, surgiu, Deus colocou esse projeto no meu coração e através de vida de outras pessoas foi falado, né, cara, é um dom que você tem, escrever, e você pode usar isso para levar a palavra de Deus para as ruas, para aquelas pessoas que precisam, né, que, assim, tem muitas pessoas que não estão lá na igreja, que estão nas ruas, jovens, estão aí no mundo das drogas, e aí a gente está levando essa cultura e trazendo a palavra de Deus através do rap, através da rima, da poesia, da arte urbana e transmitindo para as pessoas, fazendo essa conexão. Muito, muito legal. Parabéns por ter ouvido a voz de Deus no seu coração, pedindo para trazer esse ritmo, né? Isso. Que as pessoas têm a impressão, assim, a gente já tem por tradição de ouvir os louvores sempre aquela coisa quieta, aquela coisa bem, parece que tá todo mundo triste, e o Senhor é a alegria. Exatamente. O Senhor é a alegria, e eu acho muito lindo. Eu amo louvar a Deus e eu acho o máximo todos os ritmos. Louvar a Deus em todos os ritmos é muito gostoso. Então o Band Mulher de hoje vai ficando por aqui e toca mais um pouquinho pra Vamos gente. Lá. Quantas vezes eu achei que não ia conseguir, quantas vezes eu chorei querendo ir embora daqui. Espírito Santo vem me visitar, sei que é só uma fase, logo vai passar. Não quero ter medo dessa solidão, peço tua ajuda nessa oração. Eu sei, tu é um Deus que não falha, na minha vida fez morada, só em ti eu confio. Tu é o Deus do impossível. Quantas vezes eu achei que não ia conseguir, quantas vezes eu chorei querendo ir embora daqui. O Espírito Santo vem me visitar, sei que é só uma fase, logo vai passar. Não quero ter medo dessa solidão, peço tua ajuda nessa oração.
Eu sei, o choro pode uma noite durar, mas sei que a alegria amanhã chegará. Tristezas e tristezas tentam me assombrar, mas Deus se fez presente comigo, Ele está. Tu é um Deus que não falha, na minha vida fez morada. Só em Ti eu confio, Tu é um Deus do impossível.